Opa, tô passando aqui para mostrar para você como é que a gente faz o planejamento digital do sorriso usando agora o PowerPoint, tá? Eu já tenho um vídeo onde eu ensino como faz usando o Keynote, porém eu sei que a maioria das pessoas usa o Windows, né? E por conta disso acaba usando o PowerPoint como montador de apresentação. Então, dá uma conferida nesse tutorial e você vai aprender a fazer, ó, isso aqui, ó. Começando então aqui, tá? A primeira questão, eu tenho que carregar no meu PowerPoint a foto que eu pretendo fazer a transformação, tá? Eu tenho duas opções. Ou eu posso copiar o próprio dente do paciente e usar ele para fazer essa montagem, ou eu posso pegar uma outra foto de qualidade, que tem um formato de dente bacana, e usar essa outra foto. A dica que eu dou aqui é o seguinte: evitem dentes que têm um formato muito triangular, porque quando você tem dentes muito triangulares, o ponto de contato fica mais baixo e quando você faz a montagem vai aparecer um monte de black space, tá? Então esse dente do paciente aqui não é muito legal. Eu escolhi esse dente aqui, que é um dente natural, um dente real de uma paciente, e ele tem um formato bem bacana, com uma superfície de contato, é mais do que um ponto, é uma superfície de contato, tá? O primeiro passo aqui é a gente começar a copiar o formato do dente. Então eu vou aumentar a minha tela aqui, para deixar o dente que eu quero copiar bem preenchendo a tela aqui, ok? Vou deixar ele bem preenchendo aqui, tá? Foi. Eu vou selecionar aqui, ó, vou vir em Shape. O meu PowerPoint ele está em inglês, então certamente vai ser Formas que vai estar se eu tiver em português. E eu vou selecionar a canetinha aqui, ó, que é para desenhar livremente usando curva. E vou começar a copiar o formato desse dente aqui, tá? Então, eu vou copiar ele inteiro. Vou dar uma acelerada. Chegando aqui no final, o primeiro ao último ponto, a imagem vai se formar, tá? Você pode perceber que essa linha aqui do PowerPoint é uma linha padrão. Ela é azulada e tem uma sombra. Então vamos primeiro mexer nessa linha aqui. Eu vou vir aqui no editor da linha e vou mudá-la para preta. Vou diminuir a espessura dela para 1/4 e vou tirar essa sombra que tem aqui, ó. Vem Line Effects, o efeito da linha, Shadow ou sombra e removo a sombra. Ok, tá? Pode ver que não está perfeitamente ajustado. Por isso que a gente faz essas questões aí, mexe nessa linha, para a gente ver direitinho se ela está bem adaptada aqui. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou editar os pontos, beleza? Posso mexer aqui para deixar o formato que eu quiser, fechou? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer. Eu recomendo que você copie um pouquinho aqui da margem gengival para esconder, por exemplo, quando o paciente tem aquela gengiva escurecida. Vocês vão entender mais à frente. Fiz a minha edição, beleza. Corrigi tudo isso aí. Eu vou repetir esse processo com todos os dentes que eu tenho interesse, tá? A minha recomendação é que a gente faça com central, com lateral e com canino, tá? O canino, ele é um dente que tem a superfície vestibular muito semelhante à superfície vestibular do premolar. Então, com apenas o canino, eu consigo fazer o planejamento até segundo premolar, beleza? Então, essa é a primeira etapa do processo. Então, vamos lá. Agora, presta atenção, porque esse é o verdadeiro pulo do gato, tá? Eu vou pegar e vou deixar somente um dos dentes aqui, que é o dente que eu tenho interesse, tá? Vou tirar os outros contornos. E agora eu vou mostrar para vocês o que deu mais trabalho para eu descobrir como que faz, tá? Então aqui está o grande segredo da técnica. Eu vou selecionar o contorno do dente que eu vou estar trabalhando no momento e eu vou clicar em preenchimento, vou lá em efeitos de preenchimento ou fill effects e vou preencher com uma imagem, tá? Vou escolher a imagem e a imagem que eu vou escolher é exatamente o mesmo dente, né? A mesma imagem, na verdade, que eu usei como sorriso modelo. Então, já tenho ela aqui separadinha, feito, tá? Vou dar um OK aqui, fica estranho assim, tá vendo? Mas agora vem a outra etapa importante. Com a imagem selecionada, eu vou em formatar, tá? Formatar imagem, e vou clicar nessa função aqui, que é crop. Quando eu clico no crop, vai aparecer isso aqui, tá? Eu vou ter os quadradinhos aqui, ó, quando eu passo o mouse aparece essa moldurinha aqui, e tem por fora os pontinhos aqui para eu arrastar a imagem. Então eu vou clicar no pontinho e vou arrastar a imagem, tá? Até a borda da imagem que está embaixo, que é a imagem original. Vou fazer isso para um lado e vou fazer isso para o outro lado, ó. Tem que ser a setinha. Quando eu clico aqui e arrasto, pronto, eu já agora já tenho aquela forma que eu desenhei preenchida somente com o dente. Olha só. Viu? Somente o dente. Tá vendo?
o outro passo que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, tirar essa linha que tem em volta aqui. Então eu vou vir aqui em borda e vou deixar sem borda, sem linha. Pronto, ficou apenas o dente. Ó. Então aqui eu tenho o dente, uma facetinha, tá? É esse dente que eu vou utilizar para fazer a montagem do novo sorriso. Eu vou repetir esse processo com todos os dentes que eu fiz o desenho, beleza? Então vamos lá. Agora eu tenho a imagem que eu quero transformar e as 3 facetinhas que eu produzi, tá bom? Você pode mudar um pouquinho a cor dessas facetas clicando na imagem com o botão direito, tá? E aí você vai em formatar a imagem. Você vem aqui, ó, em ajustes da imagem. Aí você pode mexer na saturação, você pode mexer na temperatura, que aí você consegue às vezes deixar mais branco, um pouquinho mais amarelado, tá? Vou deixar um pouquinho mais branquinho, que os pacientes geralmente gostam de dentes mais branquinhos, tá? Então, ó, vou vir aqui, ó, diminuir um pouco a saturação, tá? E vou diminuir um pouco a temperatura. Tá? Quanto menor a temperatura, mais azulado fica, mais a impressão de que ele é branco. Ok? Dá um ok aqui. Pronto, olha, ficou branquinho. A gente pode repetir esse mesmo processo com os demais dentes, tá bom? Vamos lá, agora eu vou começar a colocar esse dente na posição. Vou levar ele aqui para mais ou menos a região conhecido aqui, gengiva e linha média. E eu posso mexer no comprimento, posso mexer na largura de acordo com a análise facial, de acordo com o seu planejamento. Tá? Vou fazer isso aqui, ó. Ó, a paciente tem a gengiva um pouco escurecida, por isso que é importante na hora que a gente copia o dente, pegar um pouquinho da gengiva, tá? E aí, eu fiz eu posso pegar e fazer todo o M-arco, né? E colocando cada dente na posição. E depois eu vou espelhar esse dente e fazer o mesmo com o outro lado. Então eu vou explicar essa parte, ó. Aqui eu vou pegar o dente, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá dando uma travadinha, mas já vai ir. Pronto, copiou, tá? E aí eu vou em rotacionar o dente, vou clicar aqui, ó. E vou fazer uma inversão horizontal dele, um flip horizontal. Tá aqui. Pronto, inverti ele de lado. Aí eu vou fazer botar ele aqui, mesma coisa, corrige. Linha média e gengiva, vai dando os ajustes, deixando bem certinho aqui, ó. Quando o dente é muito triangular, é difícil a gente fazer esse ponto de contato aqui sem deixar black space, tá? Mas aí que tá. Aí você vai enquadrando, botando direitinho na posição, tá? E você vai fazer tudo isso com todos os dentes que você tem interesse em fazer a transformação, beleza? Eu vou adiantar aqui para não ficar muito longo o vídeo. Então vamos lá, coloquei todos os dentes aqui na posição e vocês podem perceber que, como eu fui indo dos dentes anteriores para posterior, à medida que eu fui fazendo, eles ficaram sobrepostos dessa forma, tá? Então agora é a hora de eu trazer os dentes mais anteriores para frente, para primeiro plano na imagem, tá? E deixar os dentes posteriores no plano posterior. E olha o seguinte, vocês podem perceber que aqui, às vezes, eu passei um pouquinho o dente, porque a gente tem que entender que quanto mais para posterior, uma menor superfície do dente aparece pra gente visualmente. Então isso é importante que a gente faça, tá? Que a gente deixe dessa forma aqui. Então eu vou começar a trazer de trás para frente. Eu vou no penúltimo dente, seleciono ele, tá? E agora eu vou trazê-lo para frente. Eu venho aqui, ó, nessa função aqui de arranjar, né, de arrange, e vou trazer para frente. Viu? Já foi para frente do dente posterior. Vou vir agora pro canino, vou fazer a mesma coisa. E vou repetir esse processo em cada M-arco. Terminei um M-arco, agora eu vou pro outro. Viram? Percebo que quando a gente faz isso, já dá a impressão tridimensional, né? Já dá realmente aquela impressão de naturalidade. Agora eu vou fazer os últimos ajustes. Vou acertar essa questão gengival aqui, tá? E aí a gente já vai ter a parte intraoral finalizada. Agora o próximo passo é agrupar todos esses dentes. Eu vou selecionar um por um, tá? Clicando com a tecla Ctrl para selecionar todos juntos. Vou clicar com o botão direito e agrupar ele. Grouping, agrupar. Virou uma imagem sozinha, tá bom? Então agora que a gente fez o planejamento intraoral, eu vou mostrar como que a gente faz na face do paciente. Para fazer na face do paciente, o primeiro passo é carregar uma foto numa vista frontal, de preferência seguindo os mesmos planos que a gente fez a foto intraoral, né? O mesmo plano oclusal, porque isso vai favorecer a sobreposição, tá bom? Então isso é muito importante que a gente mantenha esse padrão. Eu vou duplicar esse slide que tem a foto do paciente, tá? Dupliquei ele, tá? Vou lá
num desses slides. E eu vou fazer o mesmo princípio que eu fiz para pegar o contorno do dente do paciente, eu vou fazer para pegar o contorno do lábio superior do paciente. Então eu vou aumentar aqui a minha imagem, dar um zoom aqui. Agora o meu objetivo é pegar o lábio superior, né, a parte que está acima dos dentes do paciente. O mesmo processo que a gente fez com cada dente, tá? Vou vir aqui em forma, fazer desenho livre em curva e vou copiar aqui, ó, desde a comissura labial, tá? De lado a lado, pegando acima dos dentes. Meu objetivo é pegar o lábio do paciente, tá? Já já vocês vão entender por que que isso é feito, tá? Eu corro aqui e pego o nariz também, tá? Isso aqui é livre, é livre. Tem que estar acima do dente, tá? Vou fazer todo aquele processo, vou deixar a linha preta, sem sombra, fininha, ok. E vou fazer aquela mesma questão do preenchimento. Vou clicar aqui, até é bom que vocês já aproveitem e já revisam essa parte, que é a parte mais complicada. Seleciono a imagem, vou em preenchimento, efeitos de preenchimento, preencher com uma imagem e vou escolher a mesma imagem do rosto que eu carreguei, tá bom? Dá OK aqui. Vou voltar para o tamanho total do slide e vou fazer a formatação. Formata imagem, crop. E vou fazer o mesmo processo. Vou arrastar a imagem para que ela fique do mesmo tamanho da imagem que está abaixo dela. Feito isso, seleciono a imagem e vou agora remover a borda, sem borda. Pronto, vou tirar a imagem da paciente. Ficou apenas o lábio superior, tá? Então agora vamos voltar lá naquela imagem intraoral, selecionar os dentes que eu agrupei, copiar ele e ir lá na imagem da foto do rosto, colar. Tá? Uma coisa importante agora é a gente diminuir esses dentes aqui para que fique o tamanho aproximado do dente da paciente, mantendo a proporção. Ó, a gente sempre acha que ele está pequeno demais, mas quanto menor é mais fácil de corrigir. Quando ele fica maior é mais difícil. Vou sobrepor mais ou menos próximo à região abaixo dos dentes, assim, coincidindo a linha média. A dica nessa parte é a seguinte. Coincida a linha média mais ou menos. Dê uma olhadinha na distância mesodistal do dente do planejamento e do dente da paciente, se está mais ou menos parecido. E veja até que dente eu estou mexendo. Eu estou mexendo até aqui, ó, pré-molar desse lado, segundo e segundo desse lado. Então, eu tenho que mais ou menos ter esse tamanho, tá? Vai ajustando até ficar mais ou menos do tamanho do dente. Aí eu vou pegar todo esse grupo aqui, ó, e vou subir ele mais ou menos na posição que eu quero que fique o dente da paciente. Vou corrigir um pouquinho de exposição, aumentar um pouco a exposição para ficar mais bacana e vou fazendo os ajustes, tá? Ó, eu tô vendo que ele ficou um pouquinho fora aqui do plano oclusal, tem que dar uma giradinha. No mouse é muito complicado girar, tá? Eu gosto de girar ele aqui, ó, usando a edição. Então eu vou vir aqui, ó, tá? Então, ó, menos 1. Depois que eu ajustei grosseiramente, eu posso desagrupar as imagens e corrigir cada dente individualmente. Então, coloquei os dentes aqui. Tá vendo que o dente está sobrepondo ao lábio? Então, eu volto lá naquele slide onde só tem lábio. Tá? Eu não mexi na posição do slide, olha só. Tá na mesma posição que estava. Eu só vou pegar, fazer um Ctrl C do lábio, vou na imagem de baixo e faço um Ctrl V. Ele vai para a mesma posição que ele estava. E aí cobre aquela parte do dente que tinha ficado sobre o lábio. Agora, o último passo é montar isso para você apresentar para o seu paciente, para o seu protético, que é o seguinte, você vai vir aqui, ó, selecionar tudo, fazer um Ctrl A ou Ctrl T, de acordo com o seu computador, e vai agrupar todas essas imagens para virar uma imagem única. Tá bom? E aí eu vou montar uma apresentação com a foto inicial da paciente lá do lado dessa. Então tá aí, pessoal. Aí você faz a montagem, coloca a foto inicial, a foto do planejamento, tá? Tanto a parte facial quanto a parte intraoral, beleza? Isso é uma bacana para você comunicar com o paciente, comunicar com o seu laboratório, beleza? Se gostou aí da dica, curte esse vídeo, deixe seu comentário e ajuda a compartilhar. Marca aí o dentista que você acha que possa gostar desse material, beleza? Um grande abraço e valeu!